Então tá bom. Pode começar? Ok. Bom, boa noite, gente. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Simone. Sou parceira daí de vocês com a Lemar. Enfim, meu propósito aqui hoje é esclarecer um pouquinho a respeito de proteção de patrimônio, como é que funciona para as pessoas que vão para os Estados Unidos e que compram imóveis nos Estados Unidos, tá? Porque existe uma carência de informação muito grande. Então, eu vou falar um pouquinho da minha empresa, vou falar um pouquinho quem eu sou e o que é importante pensar no momento de adquirir um imóvel no exterior, tá? Do ponto de vista de impostos, do ponto de vista de proteção pessoal e do próprio imóvel e outras coisas comparado com o Brasil, tá? Bom, o título da minha apresentação hoje é o que é a proteção de patrimônio. Vou começar falando um pouquinho da apresentação da America Expert, a empresa que eu sou CEO, os tipos de empresa que existem nos Estados Unidos, o que é proteção de patrimônio, exemplos de proteção de patrimônio e dúvidas, tá? Bom, falando um pouquinho da minha pessoa, sou carioca, do Meia, então eu saí daqui com 22 anos, estou nos Estados Unidos já há 15, há um pouquinho mais, 17. Meus últimos empregos aqui foram sempre grandes empresas, IBM, British Petroleum, Souza Cruz, Sony Music. E eu sempre gostei, minha formação em administração de empresas, e sempre gostei muito da área de consultoria. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei, bom, eu comecei a identificar que tinha um nicho de pessoas que sempre me perguntavam, Simone, como é que eu faço para fazer negócio nos Estados Unidos? Como é que eu faço para comprar Victoria's Secret? Desde poucas coisas até grandes empreendimentos. E as pessoas não tinham as respostas. Então, eu me equivali o meu conhecimento que eu tinha aqui, lá, e aí comecei a montar a ideia até nascer a America Expert, já tem 12 anos, tá? Então, eu, como parte de liderança da America Expert, eu tento aplicar o eixo Brasil-Estados Unidos, o que o brasileiro precisa entender de vários aspectos para ele levar o negócio dele do Brasil para os Estados Unidos, tá? Algumas pessoas me perguntam se eu faço a linha inversa, né, de captar estrangeiros para o Brasil. Não, realmente a minha finalidade era focar brasileiro com o negócio dos Estados Unidos. A America Expert é uma empresa de contabilidade e consultoria internacional e a especialidade é auxiliar brasileiros nos Estados Unidos. A nossa sede fica em Hallandale Beach, perto do Aventura Mall, para quem conhece, que já foi. A gente já está desatualizado, 12 anos de experiência e uma carteira de mais de 200 clientes fixos. Nós temos um ponto focal em São Paulo, que a gente utiliza, que é uma Alphaville, para tirar dúvidas dos clientes que querem ir pessoalmente, apertar a mão, enfim. É importante ter essa presença aqui. A empresa foi criada por mim, nós temos matérias em diversos mídias consagradas aqui no Brasil, tem representação no Brasil, e a gente também faz a parte da Europa Expert, que é a abertura de empresa na Europa, todos os países da Europa. Além da parte de consultoria, né, vocês podem estar se perguntando o que engloba a parte de consultoria, né? Bom, os principais pontos que eu posso trazer para vocês seria a abertura de empresa nos Estados Unidos, a abertura de offshore, de empresa na Europa, pesquisa de mercado, que é uma coisa super importante. Às vezes as pessoas têm um negócio montado aqui e aí tem muito conhecimento de como funciona no Brasil, claro, que é a terra natal deles, né? E depois, para levar isso para fora, o que eu preciso saber? Quem é meu cliente? Quem é que vai comprar meu produto? Como é que eu vendo? Qual o valor? Qual é a minha taxa de retorno? Quais as minhas principais dificuldades e desafios? Então, tudo isso a gente tem que fazer através de uma pesquisa bem elaborada, qualitativa, para dar todas essas respostas antes dele investir. Porque muitas pessoas, às vezes, não, já sei fazer, eu vou lá e vou investir, e acaba não dando certo. Por quê? Porque tem que ter todo um cuidado, nada muito rápido, nem que vai dar 100% de sucesso. Desconfia, né? Que a coisa não é bem assim, né? Então, a gente recomenda a pesquisa de mercado, criação de planos de negócios, a gente faz registro de marca nos Estados Unidos e na Europa, dá um endereço, caixa postal, contabilidade, serviços de logística, auxílio na obtenção de visto, que faz o nosso advogado, eu não sou advogada, e seleção e contratação de funcionários. Então, assim, a gente tenta dar uma gama de serviços bem completa para que o cliente possa, de A a Z, com a nossa empresa estruturada, querendo fazer tudo o que ele precisar fazer para o negócio dele, ou ele morar nos Estados Unidos, ou apenas ter negócio, ou os dois, tá? Vamos combinar o seguinte, se vocês tiverem dúvida, pode me interrompendo, tá? Que eu acho que assim é mais rico. O cliente compra, qualquer dúvida que ele tiver de tudo, contrata a sua empresa. Na parte
parte de contábil? Sim, tudo. Nós temos hoje 4 contadores in-house, assim. Então, assim, Financiamento? a financiamento é com banco, né? Então, assim, a gente tem uma lista de bancos parceiros que, claro, eu quero financiar, como é que eu faço? Olha, tem aqui, você procura fulano, ciclano, porque aí vai depender de várias coisas que no final quem aprova é o banco. Não adianta que a Simone não tem. Não, sim, tá? Sim, Mas sim. até porque as pessoas perguntam, eles têm que auxiliar isso lá fora e tal. Sim, sim. É importante ele saber que tem uma outra mão do outro lado, que ele tem a segurança de que ele não está perdido na vida, né? Porque infelizmente é isso que acaba acontecendo. Eles compram alguma coisa aqui local na hora. Exato, depois cadê? Né? Então, assim, é importante ter essa mão, principalmente que fala a língua dele, né? Que é brasileiro também e tal. Então, isso é importante. Agora eu vou falar um pouquinho quais são os tipos de empresas que a gente tem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, as principais é limitada e SA, né? Tem também a individual, né? Que é muito comum. E eu vou falar um pouquinho para vocês de como que funciona nos Estados Unidos, porque o que aconteceu com a internet se cresceu muito o número de vídeos, o número de pessoas dando opinião, dizendo como é, e acaba virando um telefone sem fio, porque no final os clientes, coitados, que pagam, porque eles chegam para a gente e falam, mas é tanta informação, eu já sei que eu quero abrir uma LLC, eu tenho que abrir uma LLC. Eu falei, peraí, por que você está falando isso? Né? Aí tem toda uma desmistificação, porque infelizmente esse é o preço que a gente paga por ter uma coisa globalizada depois que surgiu a internet. Né? Então, todo mundo rasga os diplomas, né? Porque de médico, advogado, todo mundo tem um pouco. Então, é complicado. Então, assim, é importante que vocês são corretores? Sim. Só para eu entender. É muito importante que vocês, na hora que for fechar um negócio, que você tenta adquirir bastante coisas do que eu vou falar um pouquinho agora, que vai te ajudar muito na venda, tá? E tirar essas dúvidas, porque o cliente precisa ter a confiança de que você tem as respostas que ele está precisando. Muitas vezes uma transação é inviabilizada porque ele não tem a resposta naquele momento, não gera segurança, seja o que for. E, obviamente, eu me disponho a estar ajudando vocês nesse processo, tá? Porque tem a parte de imposto. Ele, às vezes, acha que vai ser bitributado, como é que funciona de trazer. Então, isso é uma dúvida muito comum. O cliente está perguntando isso. Eu sei. Você vai ser Eu sei. bitributado. Então, eu já faço há 15 anos. Então, assim, eu já sei descer todas as perguntas. Então, assim, eu até fiz um material que o Glauco pede para ele, que são as principais perguntas e respostas, explicando justamente isso, tá? Cada caso é um caso, mas às vezes tem clientes que moram nos Estados Unidos, eu tenho que declarar nos Estados Unidos, e como é que eu faço com o meu apartamento, e se eu quiser vender, enfim, tem tanta coisa envolvida, tá? Então, essas perguntas são só... É isso aí. As perguntas para venda é essa. Exatamente. Então, se você não tem... Tudo que é o imóvel lá fora. Exato. Então, se você não tem pelo menos umas 5, sabe, perguntas principais, depois vamos selecionar, tá, Glauco, junto, para dar para elas poderem ter pelo menos essa resposta, para não deixar o cliente tão assim, né? Eu não sei, então eu não vou nem comprar, porque essa pessoa não sabe essa resposta, né? Fica uma coisa meio... É importante vocês terem esse suporte, tá? Então, eu vou começar falando sobre a LLC, tá? Que é uma Limited Liability Company, que, na verdade, é uma empresa de responsabilidade civil limitada. Ela pode ser aberta por investidores internacionais sem muita burocracia. É uma estrutura de negócios para quem vai operacionalizar sua empresa nos Estados Unidos, preferencialmente com sócio americano. É indicada também para registrar ativos, práticas conhecidas como proteção de patrimônio. O resultado da empresa é trazido para o sócio, declarando o imposto da empresa como pessoa física. É uma das possibilidades de visto L1, que é um visto de transferência de executivos. Mesmo incorporado na Flórida, pode operar em qualquer outro estado. O que acontece com uma LLC, por exemplo, que criou-se um mito ao longo do tempo, porque contadores nos Estados Unidos não estão especializados com outras culturas, tá? Então, eles agem dentro da caixa, dentro do dia a dia deles. Então, se alguém que chega, que vem de outro país, que vem comprar um imóvel, ele vai analisar como um americano, ele não vai analisar como ele é e tratar ele como estrangeiro, tá? Então, esse é o maior erro das pessoas de preferirem uma LLC. Como a gente viu, a LLC ela é uma responsabilidade limitada e que na hora de declarar o imposto de renda, eu trago o imposto da empresa para a pessoa física. Então, assim, eu que sou americana e a minha empresa é uma LLC, American Expert LLC. Por quê? Porque eu optei que ao invés de eu fazer um imposto separado da empresa e um imposto pessoal, eu prefiro juntar tudo num bolo só e fazer de uma vez só. Por quê? Porque eu sou americana, exato. A pessoa física.
Exato. Mas quem não é americano, que não declara imposto de renda nos Estados Unidos, que é o caso do brasileiro que está comprando imóvel lá, para que você vai obrigar a pessoa a fazer declaração de pessoa física? Não tem nem sentido isso. Então, assim, foi uma informação que foi passando e que se chegou a esse ponto, mas não precisa ser assim. Para isso, eu sugiro uma corporation, que é um outro tipo de empresa, onde você faz declaração de imposto de renda apenas em nome da empresa. Então, assim, você comprou o imóvel, você protege o imóvel em nome da empresa, a gente vai ver lá na frente um pouquinho, e, obviamente, vai pagar o imposto somente da empresa, o nome da pessoa física está fora. Então, esse que é o ideal. Você não declara só o que você ganha? Não, sim, claro, mas você vai ter que fazer imposto de renda. O resultado é outra história. Se vai dar lucro, vai dar prejuízo, mas a estrutura, e obviamente independente você tem que declarar. Dependente você tem que dizer, mesmo que for zero, mesmo que for nulo, mas, ou não tive transação nenhuma, não tem problema, mas você tem que declarar. O contador tem que fazer todo Tem. ano, independente de Independente, sim, resultado ou exato, não. exato, tá? Agora, outro tipo de empresa, que é a corporation que eu mencionei. É uma estrutura indicada para empresários estrangeiros que desejam operacionalizar sua empresa nos Estados Unidos. Composta por quadro societário que pode ser diferente do quadro funcional da empresa, presidente, tesoureiro, secretário e outros. Paga imposto apenas da empresa, não trazendo o resultado da empresa para a pessoa física. Pode ser uma filial da empresa brasileira, lembrando que a empresa brasileira deve ser lucro real para tal operação. É uma das possibilidades de visto de L1, transferências executivos, e mesmo incorporada na Flórida, pode operar em qualquer outro estado. A corporation, a gente normalmente também indica para quem vai operar na empresa, operar nos Estados Unidos. Então, já tenho hoje uma estrutura de negócios aqui, quero levar para lá, abriria uma corporation. A LLC só é realmente recomendado se você vai ter um sócio americano ou se você já é americano, tá? Então, é importante deixar esse recado, tentando resumir para vocês. Aí vem a... Claro. Claro. E quando a pessoa tem o status de residência temporária permanente? Como ele é residente permanente, ele só declara imposto de renda nos Estados Unidos quando ele tem mais de $6.000 de rendimento por ano, tá? Nesse caso, se ele resolve adquirir um imóvel, mesmo que seja para investimento, ele quer colocar isso debaixo de uma empresa, qual é a operação mais recomendada? Porque, na verdade, ele é a pessoa que está na transição. Ele não é um estrangeiro comprando um imóvel, morando fora do Sim, país. sim. Ele não é americano, mas ele está no processo de transição. Por exemplo, o caso de quem tem um green card. O que determina, Glauco, se ele tem que declarar imposto ou não, é o quanto que ele faz de rendimento no país. Ele ultrapassa esse mínimo exigido. Tá? Então, se passou disso, ele tem que declarar. Se não passou, ele não declara. Mas na hora de você escolher um tipo de entidade jurídica que você tem que escolher, nesse caso, eu indicaria a corporation. Por quê? Porque você não é americano. Quando você é americano, o governo te obriga a fazer imposto de renda de pessoa física. Não é o caso dele, ele ainda tem opção. Então, se ele ainda tem opção, faz a corporation para pagar só o da empresa, entendeu? Agora, falando de offshore, tá? Que é um outro tipo de empresa que a gente ouve falar, que muitas vezes a gente até confunde. Vamos abrir uma empresa no exterior, uma offshore. É errado esse conceito, tá? Não é que é uma empresa no exterior que obrigatoriamente vai ser uma offshore. Uma coisa é uma empresa no exterior, outra coisa é uma offshore. A offshore, ela é uma empresa incorporada em países considerados paraísos fiscais, como Panamá, Ilhas Neves, Ilhas Virgens, Caimã, por não ser obrigatório a declaração de impostos, portanto, tem baixo custo de manutenção. Quais são as principais utilidades de uma offshore? Transferência de investimentos, é uma offshore para investimento em imóveis e planejamento sucessório. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar de offshore, é um paraíso fiscal, um determinado país, uma ilha, que determinaram que para atrair investidores para aquela região, eles não cobram impostos. Então, quem abrir empresa lá, ou quem operacionalizar, quem tiver conta em banco naquele território, fica livre de pagar imposto naquele país ou naquela região. Tá? Então, é bem interessante isso. E mais está diminuindo isso ao redor do mundo. Acho que por causa da lavagem de dinheiro, todos esses escândalos que a gente vê. Então, a tendência é que, infelizmente, daqui a algumas décadas, isso aí vai estar bem resumido. Tá? Bom, quais são as obrigações que uma empresa americana tem? Ela tem que ser renovada anualmente, tá? Coisa que aqui não tem. Então, a empresa aqui ela não precisa ser renovada todo ano para continuar ativa.
tá? Nos Estados Unidos, isso é uma via de regra. Tem que fazer imposto de renda, respondendo a sua pergunta, se ela operacionalizou ou não, se ela ganhou ou não. Como aqui? Não... Também, você declara exemplo. Exatamente. Não, o problema é que às vezes o brasileiro chega lá querendo aplicar o jeitinho, né? Aí que é complicado. E tem o sales tax, que é um outro tipo de impostos, que é como se fosse o ICMS nosso. Quando a gente vai comprar imposto de circulação sobre venda, né? A gente compra qualquer mercadoria nos Estados Unidos, ele vem coletado na hora que você compra. Não sei se alguém já percebeu isso na notinha. Tem lá os 6% de tudo que você compra, não sei o quê. Aquilo lá é o imposto chamado sales tax, que é determinado por cada área e região, o percentual, tá? Então, quando a gente abre uma empresa para operacionalizar, esse e outras licenças, às vezes, é aplicável. Obrigação de uma offshore, apenas a renovação anual, porque não tem contabilidade, não tem que declarar impostos. Documentos necessários para abrir uma empresa, é super simples. Sugestões de nomes para pesquisa de disponibilidade, cópia do documento de cada sócio, passaporte e comprovante de endereço com o nome completo. Tá? Pode ser a partir de uma, tá? Não tem problema, pode ser um único sócio. Boa pergunta. Agora, falando de o que é a proteção de patrimônio, alguns conceitos. Um ativo nada mais é aquilo que tem um valor financeiro agregado, né, para uma determinada pessoa. Devo proteger meu ativo? Claro, sempre, né, de várias formas. O que é um patrimônio? Um conjunto de ativos. Quem deve fazer a proteção de patrimônio? No caso de vocês, todos que tiverem interesse de comprar um imóvel no exterior. A American Express faz blindagem patrimonial no Brasil? Não, tá? Então, a gente cuida do eixo Estados Unidos. Então, tudo que ele precisar envolver Brasil, a gente pode até indicar, mas a gente não se envolve. Agora, vamos falar de uma coisa que eu acho que é uma das partes mais importantes de tudo isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Eu não sei como é no Brasil. Me disseram que também é bem parecido, mas não sei porque eu não lido com isso. Mas nos Estados Unidos tem um imposto chamado Death Tax. O que é isso? É um imposto de sucessão. Todo mundo, todos os seus clientes que comprarem uma residência nos Estados Unidos, se ele vier a falecer, ele vai ter que pagar 40% do valor do imóvel de imposto. Então, assim, a gente está falando aí de um patrimônio de 2 milhões, cara. É muita coisa. Logicamente que isso se aplica para um estrangeiro, tá? Então, tem pessoas que hoje estão mais cientes disso. Mas no passado, muitos problemas aconteceram de pessoa fazendo pelo nome de pessoa física e depois... Exato. Por quê? Porque os corretores que vendem, não aqui, até lá não sabem, porque eu tive que estudar para aprender. Então, assim, eu entendo que as pessoas não saibam, mas eu acho chato que a pessoa também não pegou uma informação com quem sabia para passar correto, quis vender, né? Aquela coisa, né? Comissão, né? E gerou uma situação muito, muito chata. Tem vários clientes que depois vieram para a gente, meu Deus, o que eu faço agora? Calma, tudo tem solução, dá para passar depois. Tá? Tem que declarar, tem que passar de pessoa física para jurídica, né? Dá para arrumar a casa. O pior é quando alguém falece nesse meio caminho, né? Então o que acontece quando você compra um imóvel em nome de pessoa física? Você tem que pagar esses 40%, versus quando você abre numa LLC ou numa corporation que você fica isento desse imposto. Então, só esse exemplo, as pessoas contam com a sorte, né? Não sei quando eu vou morrer, não vou morrer, não quero fazer, porque... O que acontece? Às vezes os clientes pensam no imediato, né? Infelizmente, às vezes alguns, quanto mais tem, mais quer. Então, eles pensam o seguinte, bom, eu tenho que pagar um contador, eu tenho que pagar alguém para tomar conta da minha empresa, eu tenho que renovar a empresa todo ano. A gente está falando, gente, de $1.500 por ano, é ridículo, não é nada... As pessoas às vezes pensam nisso e falam, não vou fazer não, vou deixar no meu nome de pessoa física e conta com a sorte. Quer dizer, você economiza $1.000 por ano em vez de 40% do valor do teu imóvel. Então, assim, e a dor de cabeça, porque você tem que contratar advogado depois para cuidar disso. E advogado lá é caro. Então, assim, às vezes você tem que ter os argumentos para dizer para a pessoa, olha, é uma conta que não tem muito sentido o que você está fazendo, entendeu? Quanto que vale o teu investimento? A gente não sabe o que pode acontecer quando sai na rua, né? Pessoa física, em caso de falecimento dos donos do imóvel, o governo americano cobra 40% sobre o do imóvel como imposto de sucessão.
O IRS, que é como se fosse no fisco brasileiro, tá? Dá o prazo de até 9 meses para declarar a morte do dono. Após isso, há uma multa sobre o valor a ser declarado e de tempos em tempos a porcentagem incidente aumenta, acumulando o valor da dívida. Então, essa coisa do jeitinho, né? Então, a mentalidade achando que vai enrolar. Não, ninguém vai saber. Nossa, quantos clientes já chegaram? Não, mas, sei lá, ninguém vai saber se morreu. Tipo, oi? Como assim que ninguém vai saber? Você acha que vai de eterno? E eles vão te cobrar retroativo. Então, assim, não tem jeito, não tem para onde fugir. Lá a lei existe e você, se você está ciente que você gosta do país, que você quer uma coisa séria, você começa. Mas se achar que vai ter jeitinho, é complicado. A LLC é uma corporation, para evitar o imposto de sucessão, o ideal é que a empresa tenha como dono uma offshore, pois esta nunca irá falecer. Os cargos da empresa americana não estão ligados diretamente com os donos da empresa. Logo, é possível ter pessoas exercendo cargos de confiança, mesmo que estes não sejam apontados como sócios certificados de ações pela empresa. O que eu quero dizer com isso? Tá? É que a gente vai botar um pouquinho mais lá para frente, deixa eu só já passar aqui, melhor. Pessoa física, falando agora de um pouquinho de impostos. Pessoa física, você paga 35% de imposto sobre o lucro. Então, como você me perguntou, você tem lucro? Óbvio, 35% pessoa física, você paga. Versus uma LLC Corporation, que é dedução de despesas para reduzir o lucro e pagamento de imposto. Vamos analisar essas duas situações por um segundo. Eu comprei um imóvel de $1 milhão. Tá. Eu vou ter que declarar imposto de pessoa física se eu aluguei aquele imóvel e no final do ano eu contabilizei aí, sei lá, 30 mil, um exemplo, de receita. Como pessoa física, eu não moro nos Estados Unidos. Eu não posso ficar deduzindo as despesas que eu tive no apartamento, porque, teoricamente, eu não tenho residência, eu não tenho que declarar isso. Eu tenho que declarar sempre sobre os ganhos. Então, eu tenho que pagar 35%, que é uma alíquota bem maior, de uma LLC, de uma corporation, começa com 15%, e a diferença é que na LLC e na corporation eu posso deduzindo as despesas da empresa, na empresa do imóvel. Então, vamos supor, eu remodelei, eu pintei, eu paguei o association, que é o condomínio, todo mês, eu paguei o IPTU, que é bem caro lá o IPTU. Tudo isso entra como despesa da empresa para contradizer com o aluguel que eu recebi. Então, com isso, você vai reduzindo o montante de lucro que fica, no caso. Muitas vezes não dá nem lucro. Na verdade, a maioria das vezes dá até prejuízo. Então, para o cliente, isso é uma maravilha, porque você fica com a opção de você tirar, reduz, talvez não pague nada de imposto, versus pessoa física, que você ganhar, não tem como declarar nenhuma despesa, você paga 35%. Tá? Então, esse é o segundo ponto que eu diria da importância, tirando o death tax, que é o imposto de sucessão dos 40%. Tá? Quando o imóvel está em nome de uma empresa, todas as despesas provenientes do imóvel, água, luz, condomínio, reformas, TV a cabo e outros, podem ser contabilizadas em nome da empresa. Desta forma, as despesas são deduzidas da receita do imóvel e evitam, na grande maioria dos casos, o pagamento de impostos. Na corporation, o prejuízo pode ser acumulado de um ano para o outro. Então, se ele teve prejuízo um ano, ele pode jogar para o ano seguinte para deduzir. Então, vai sempre ficando um efeito cascata, que é bem legal isso, a fim de ser deduzido de um possível lucro que a empresa venha a ter. Caso haja lucro, é necessário pagar imposto de renda sobre o lucro, iniciando com 15% e, em média, 25%. Comparado com 35%, a gente está falando de 10%, que é muita coisa. Né? Pessoa física. A pessoa física não tem a possibilidade de dedução de despesas em nome de indivíduo, como tem em nome de empresa. Se uma pessoa física tem rendimentos, ela deve declarar e pagar cerca de 35% de imposto sobre o lucro, como a gente falou. Existe um outro fator que eu diria que é o terceiro, né? Que se chama Credit Protection, né? Na verdade, é a proteção de credores. O que acontece? Todos nós, como vamos para os Estados Unidos, vamos passar férias, a gente aluga um carro, né? Para a gente poder usufruir dos dias e tal. A gente está circulando num país que não é nosso. É obviamente que existem situações que podem ocorrer, acidentes podem ocorrer. Então, o que acontece? Vamos supor que você aluga um carro e você, Deus que me livre, guarde, acidenta alguém, bate com o carro, mata alguém, alguma coisa acontece. Então, isso assim é muito, ainda mais na Flórida, que eles não dirigem bem. Então, assim, pode acontecer. Eu mesmo, dia 8 de junho, tive um acidente que deu perda total do meu carro. Uma senhora de 86 anos estava dirigindo, não me viu,
acabou com o meu carro. Então, assim, eu estou fazendo fisioterapia até hoje. Então, assim, ninguém está livre disso acontecer. É complicado, sabe? Então, protejam-se. No caso de uma LLC, se você teve algum problema e alguém te bota na justiça, porque nos Estados Unidos tudo é processo. Escreveu, não leu, vou botar você na justiça, você vai ter que responder por isso, tudo porque eles querem ganhar dinheiro. Infelizmente, a filosofia do americano é assim. Então, eles botam você na justiça, você não está protegido. Então, o imóvel e demais bens do dono são... deixa eu botar aqui ao contrário. Pessoa física, um processo civil, o único ativo da empresa não pode ser vendido como indenização. Então, vamos supor, eu tenho uma empresa que tem um apartamento como dono, como ativo. Eu tive um acidente de carro, Deus me livre, guarde, matei alguém. Essa pessoa vai me botar na justiça para eu pagar uma indenização porque eu matei ente querido deles. O que acontece com o meu imóvel nisso? Tá? Ou eu boto o meu imóvel descoberto, que é nome de pessoa física. Então, meu nome está no nome de Simone. Simone fez o ato de matar alguém. Então, a Simone vai ter que vender o ativo dela ou pagar do próprio bolso o que o juiz julgar como indenização por ter feito esse ato. Tá? Comparado com o nome de pessoa nas pessoas jurídicas. Existe uma regra nos Estados Unidos que toda empresa que só tem um imóvel como ativo, ele não pode ser tocado. Então, se o juiz der ganho de causa, o cliente, a pessoa que sofreu dano vai ter um ganho de causa, mas ele não vai receber. Ele vai ter um papel da corte dizendo que ele tem ganho de causa. Mas ele não pode receber de mim, por quê? Porque o meu imóvel é o único ativo de uma empresa. Então, é mais uma proteção. Entendeu? Então, é importante pensar, às vezes algumas pessoas falam, mas eu faço o seguro do apartamento. Tá, você vai fazer o seguro no apartamento, se alguém cair dentro do apartamento, se alguma coisa acontecer, mas não vai te proteger na rua, da porta da rua para fora. Você não vai estar protegido. Então, tem coisas que podem acontecer, que fogem do teu controle, que se você não pensar nessas coisas, elas podem acontecer. Mesmo que você tenha uma empresa para cada imóvel, você tem que ter. Você tem uma empresa para cada imóvel, se acontecer isso, ele não vai ser aplicado de qualquer forma. Não. Mesmo que todas as empresas sejam mistas no Exato, mesmo arroz. não tem problema. Tá? A LLC é uma empresa de responsabilidade limitada e caso alguém seja algum prestador de serviço, visitante ou mesmo locatário vier a sofrer danos, aquilo que eu acabei de falar, ou acidente dentro do imóvel, você não será obrigado a vender seu bem como indenização. O juiz pode ter dar ganho de causa à vítima do acidente ou dano, porém, como o imóvel é ativo da empresa, o mesmo está protegido, não podendo ser vendido com pagamento da dívida. Tá? Pessoa física, mesmo tendo seguro, que é o de liability, no imóvel, caso alguém vier a sofrer danos ou acidentes dentro do imóvel e o juiz der ganho de causa à vítima, a justiça vai obrigar a pagar o valor total da indenização, mesmo que para isso seja necessário vender os ativos. Tá? Prazo para se abrir uma empresa americana, eu já tinha botado lá os documentos, mas é 10 dias, tá? O processo tudo é feito online, é super simples, você recolhe a documentação toda, passa escaneado, depois de 10 dias está aberto, a documentação ele vai receber de volta digital, então é tudo bem tranquilo. Aí, quando ele for nos Estados Unidos a próxima vez, ele tem que abrir a conta no banco. Aí ele só pode fazer pessoalmente, tá? Isso aí, não, procuração, nada disso eles não aceitam, tá? Agora eu vou falar da importância um pouquinho da offshore, tá? Além de proteger a propriedade, é possível proteger também o seu nome. Tem muitas pessoas que elas querem ficar no anonimato. Elas não querem, porque na Flórida, por exemplo, ela é public records. O que é isso? Todas as informações de empresas é divulgada numa busca rápida pela internet. Então, assim, não tem a proteção. Eu acho que aqui no Brasil também é assim, você consegue, né? Alguns países ou estados não, tá? A offshore, além de você não pagar imposto, uma outra vantagem que você tem é justamente que ela protege o seu nome. Ninguém nunca vai descobrir quem é o dono da empresa Cove Limitada, que fica nas Ilhas Virgens. É porque eles vão tentar, pode até tentar. A quebra de sigilo a gente sabe pelos políticos que a gente tem, né? É um parto para conseguir, quando consegue, tá? Então, além de proteger a propriedade, faz com que o nome da pessoa que tem a propriedade, ela fica no nominato, o que não aparece no nome do arquivo público. Para isso, é necessário abrir uma empresa offshore, a empresa no paraíso fiscal e deixar essa empresa como dona da empresa. Então, uma estrutura que a gente sugere, sempre quando se quer um anonimato, é abrir uma offshore,
A offshore é dona da empresa americana, que é dona do ativo. Tá? Então, para os Estados Unidos, ele já tem uma empresa, que é dona daquela empresa, é a offshore, então fica mais difícil chegar ao acesso. Tá? Além disso... Nossa, gente, tem um complexo que chama Regis, não sei se já ouviram falar. Os apartamentos lá não custam menos do que 5 milhões. E, tem clientes que têm e tal, que botam pra gente para ajudar a alugar e tal. E eu conversando com a moça do board, ela falou, Simone, a gente está com muito medo, porque a gente tem hoje aqui 15% dos proprietários são brasileiros e está acontecendo alguns contatos vindo do Brasil, querendo saber a respeito dessas pessoas, e a gente está até com medo de estar envolvida num esquema ou num escândalo qualquer. Eu falei, olha, vocês deveriam ter feito o seu trabalho de casa, né? Assim, porque muita gente comprou propriedade com dinheiro cash. Então, assim, você imagina você pegar uma pastinha, coisa de filme, né? Com $5 mil dali e falar que eu gostei do apartamento, quero comprar, tá aqui. E a pessoa aceitar. É complicado. Então, assim, ela tinha que ter feito o trabalho de casa antes, né? Para não ter problema. Então, assim, quando você brincou aí falando dos políticos, tem. Acredite, tem. Porque foi a solução perfeita para eles, né? Esse é o problema. Exatamente. Então, formatos de proteção de patrimônio. Uma offshore, dona da empresa americana, proteção de nome e patrimônio, empresa americana, proteção de patrimônio. Offshore em cima, proteção de ativo, planejamento tributário, sigilo e proteção de fontes e destino. Então, realmente é perfeito, assim, gente. Eu não tenho... Me corta o coração de ver as pessoas, às vezes, tendo dúvida. Né? A cliente, não vocês, mas o cliente que fala, não, eu não sei se eu vou fazer, tipo, não tem nem o que pensar, sabe? Tipo assim, você está botando tudo... Tá difícil, né? Porque a maioria das pessoas nem já sabe, as pessoas não querem, elas sabem que o maior problema é o mito da internet. Todo mundo sabe que se morrer, o governo vai ficar com metade do patrimônio. Então, a gente não atende ninguém que não fale assim já. Eu não quero... Que bom. Nossa, você não sabe o avanço que significa para mim ouvir isso. Porque, gente, há 2 anos atrás, eu já escutava ainda as pessoas que têm dúvidas. Então, assim, eu fico feliz que isso não aconteça com vocês. Não. As pessoas têm elas não entendem o porquê. Elas só falam assim, alguém disse que lá você perde metade do patrimônio se morrer. Eu não quero perder meu patrimônio, como é que eu faço? Entendi. Que bom. Nossa, fico muito feliz de ouvir isso, porque para ter chegado a esse ponto... Aqui 90% das pessoas que a gente atende já sabem. Que bom. Eu não escuto um sequer falar que Todo mundo já sabe até que tem que ter Ninguém. Que bom, que bom. Agora é só focar nessa parte de imposto, né, para eles... que eles vão perguntar, né? Obviamente, eles já sabem, não preciso nem falar da pessoa física, né? Então, assim, eu acho que já está no meio do caminho. Agora, talvez o que eles tenham de dúvida, como vocês colocaram, seria de imposto da empresa. Sim. Né? Que aí é super mais fácil de lidar. É isso aí. Entendeu? A dúvida do imposto, Hoje, se é quanto custa. bitributável, Exato. eles têm dúvidas. Mas dos 40% que tem que... Que bom. Você vai pagar imposto aqui e lá, quanto é daqui, quanto é lá. Tá, deixa eu responder isso para vocês, não está na apresentação, mas eu acho importante explicar, tá? Os Estados Unidos e o Brasil, eles têm uma lei de complementação, não é de bitributação, tá? Nem de isenção, é no meio. Então, o que acontece? Lá, a gente paga, no máximo da alíquota, é 37,5%, não, 42,5%. Só que para isso, a gente está falando de, no mínimo, receita de 1 milhão e pouco e tal, é coisa alta, beleza. A média sempre fica nos 25%, 20%, mais ou menos, que é no meio da tabela. Vamos supor que ele teve ganhos, que no final da conta dele, da empresa dele, ele viu lá que ele teve 10 mil de lucro. Ele vai pagar 15% sobre esses 10 mil. Ele pagou 15%. Ele vai pegar a declaração de imposto de renda americana dele, ele vai trazer para o Brasil. Ele vai dizer para o contador dele aqui, olha, paguei isso aqui lá. Preciso complementar e pagar a diferença aqui? Isso acontece muito em pessoa física,
tá? Quando é pessoa jurídica, que não tem uma conexão Estados Unidos, Brasil, de empresa, não tem isso, tá? Mas eu, como não sou contadora aqui, não estou atualizada com a lei aqui, eu prefiro que o cliente pergunte ao contador dele aqui, porque, claro, quem vai fazer a declaração dele é aqui, tá? Então, assim, são duas coisas distintas. Quando existe, você traz, por exemplo, tem umas pessoas que têm empresa operacional que quer uma matriz. Então, tem aqui uma filial, tem a matriz aqui, tem uma filial lá. Quando a filial traz o imposto de renda junto, aí entra a complementação. Por quê? Porque são a mesma fonte, duas empresas, faz sentido. Agora, no caso de uma empresa só para patrimônio, e ele tem que pagar por isso lá. Não, quer dizer, a não ser que ele justifique aqui que essa empresa lá detém patrimônios que coligados com algum patrimônio daqui, já fica um pouquinho mais difícil justificar isso, tá? Então é importante vocês entenderem isso. Obrigada. Bom, gente, qualquer dúvida adicional, estou à disposição. Pergunta aí, Glauco. Assim, hoje a dúvida também é muito isso. Eu tiro o dinheiro daqui para lá. Uhum. Aí ele diz, eu pago o imposto aqui. Uhum. Eu mando a remessa do dinheiro daqui para lá. Uhum. E daí alguns clientes perguntam muito sobre isso. Eu já sei o que você vai perguntar. A verdade é o seguinte, eles acham assim, bom, eu tenho uma conta americana, então eu tenho que estar sempre fazendo remessa do Brasil para manter isso lá. Não ficar zerado, eu teria que fechar minha conta. Tá bom. Aí o Brasil, ele faz a regra que você tem que pagar o IOF, que você tem que pagar quando você manda dinheiro para fora. Os Estados Unidos tem nada a ver com isso. Isso é coisa do Brasil. Beleza. Aí ele manda o dinheiro lá para fora e gasta lá fora. Ou às vezes ele ganha lá fora e quer mandar de volta para o Brasil. Os Estados Unidos, ele não está cobrando absolutamente nada. O problema dele é Brasil, que o Brasil cobra para sair e para entrar. Então, assim, infelizmente, não tem nada que eu possa fazer, a não ser dizer para ele, ganha dinheiro nos Estados Unidos para pagar suas contas. É a única forma. Você não vai para lá, você gasta lá. Sim. Aí traz as compras para cá. É isso. Não tem uma fórmula mágica, né? Que às vezes eles querem uma fórmula mágica, eles estão olhando, ansiosos, esperando o caminho da espera, mas a Dilma, PT e todo mundo mais é que criou, então é difícil, é muito difícil. Você paga para sair, paga para entrar. E dá para entrar. Né? Você paga para entrar, você paga para sair. Tanto é que houve uma movimentação no ano passado e o governo brasileiro com interesse de abrir as portas, entre aspas, para a entrada de muito dinheiro que tinha saído, inclusive de forma ilegal do país, fez a repatriação de patrimônio e muita gente aproveitou essa oportunidade. Sim. E trouxe o dinheiro de volta, exatamente por isso. Exatamente. Mas não foi aprovada não ainda, né? Não, teve uma leva, já que voltou. Aliás, essa informação que eu não sei se todo mundo sabe, e o que mostra assim o descompasso do Rio em relação a outras praças no Brasil. 60% do dinheiro que foi repatriado voltou para o Rio de Janeiro. Uau, que bom. Precisamos. Sim e não. Bom, Não, mas essa é uma pergunta recorrente. A outra coisa que reforça muito o tipo de projeto que a gente está fazendo... Até foi obrigada a fazer isso. Que reforça muito essa situação é que a melhor maneira de você viver ou ter resultado em dólar é ter investimento que te gere essa rentabilidade. exatamente. É o tipo de projeto que a gente faz aqui no Florida Lounge é exatamente isso. O conceito, principalmente das casas de férias, é o que estimula, o que mostra do tamanho do mercado, da taxa de ocupação, da rentabilidade gerada, que você divide muitas vezes um investidor de 1, 2 milhões, colocaria esse investimento em uma ou duas unidades, ele pode diversificar isso, tendo múltiplas unidades, quer dizer, dividindo o risco dele, Sim. e todas elas gerando rentabilidade em dólar. Então, você investe, mas ao mesmo tempo você tem um ativo que te gera recursos em dólar.
Exato. Para você não ter que ficar com essa brincadeira de mandar ou de trazer dinheiro. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, que chega no final do ano, lógico, ninguém abre empresa tirando a parte de vocês de proteção de patrimônio, mas para operacionalizar, ninguém abre empresa para ficar dando prejuízo o tempo todo, claro. Tem um período que 2, 3 anos que talvez dê, mas depois disso começa a ganhar. E aí eles me perguntam, Simone, o que eu faço agora com o dinheiro que eu ganhei? Eu falo assim, reinveste na empresa. Ou então compra algum ativo, faz dinheiro com o dinheiro. Não pensa em trazer isso de volta para o Brasil. Isso é uma coisa muito importante se ter em mente, porque senão você vai ficar mordendo o teu de imposto toda hora a troco de nada, né? Então, assim, ele tem que ter uma visão já separada da coisa, não investir pensando que vai pagar as contas dele do Brasil. Isso é um conceito também importante que você não pode deixar ele ter, porque senão não vai dar certo. Não vai. Entendeu? É uma conta complicada. Simone, então assim, a maioria das pessoas acabam comprando um único imóvel. E a maioria acaba sendo casa de férias hoje, que mais atende a demanda dos brasileiros, né? Você recomenda então uma corporation em vez de uma LLC? Sim, sem dúvida. O custo para abertura Mesma é igual? coisa. Tempo é igual, documento é igual, custo é igual, Qual é a tudo média igual. do preço? $800. $800? A burocracia mesmo. Tudo igual. Para ele abrir uma LLC, Uma corporation. Corporation, isso. No final, se ela der um pouco de lucro, para eu não justificar o lucro e pagar o imposto, eu posso fazer uma distribuição de lucro para o sócio? E aí eu zero a empresa? Olha, o problema é que se ele ganhar mais de 6 mil ao ano, ele vai ter que declarar imposto de pessoa física. Tá? Mas vamos supor que você deu 5 mil. Pode. Ficar com 5 mil de lucro. Mas vai estar sempre dando 5 mil todo ano? Não, eu estava falando de um caso, está dando um caso específico. Principalmente para quem tem uma casa, a gente está falando aí de um resultado que, lembra, boa parte das despesas, como ele tem uma empresa, então ele pode colocar desde uma despesa de viagem. Sim, é o que a gente falou. Né? O resultado final, ele não é um resultado final tão elástico assim. Você está querendo dizer que até 6 mil ele tem ali um balizador para ficar controlando e poder fazer essa distribuição. Exato, porque... Para não criar impacto. Eu e o Daniel somos sócios. Exatamente. Da unidade. Abrimos uma empresa e fizemos um investimento. Se no final sobrou alguma coisa até 12 mil, é preferível a gente distribuir, não causa nenhum tipo de problema e está tudo certo. Isso. E a empresa também não precisa... Isso, mas se você ganhar 6.000.0001, você tem que declarar imposto de pessoa física porque você ganhou. É só administrar. Sim. Mas aí também vai o advisor do contador para poder... Claro, não, sempre. Isso aí é todo tempo. A gente está sempre monitorando, porque eles têm muita dúvida, né? Muita pergunta. Eu posso pagar o quê pela minha empresa? Eu boto gás. A gente está sempre brigando, porque as pessoas vão com o cartão de crédito da empresa e quer gastar coisa pessoal, vai no spa fazer massagem. Depois a gente que fica com pepino para justificar, né? Tipo, oi? O que você está fazendo aqui na empresa? Então, assim, a gente está sempre fazendo esse trabalho, monitorando, entendeu? Como é que vocês costumam dar a relação? Eu tenho uma conta, você é minha contadora. Mensalmente eu te envio uma remessa de informações. Isso. Mas em relação a conteúdo, como é que é o relacionamento da sua empresa provendo conteúdo para os seus clientes para tentar enriquecer um pouco mais de informação? Assim, o enriquecimento, Glauco, eu acho que está nos 6 primeiros meses. Porque não tem, os Estados Unidos, a gente percebe, não sei se já devem ter percebido isso, que a gente tem muito pouca regra. E é efetivo. Então, não tem mudanças na lei toda hora, não tem coisas novas que possam... A gente dá já um manualzinho quando ele abre a empresa, onde ele vai dizer, olha, as despesas, os principais impostos, o que pode estar esperando, tal. E, obviamente, eu tenho que trazer ele para o trilho durante aqueles 6 meses, que é onde ele vai estar mais perdido, porque... Vai estar educando. Exatamente, entendeu? Então, depois disso, ele já entendeu, ele vai andar sozinho, então fica bem tranquilo essa parte, sabe? Bem tranquilo mesmo. O principal é ele entender a relação realmente dos impostos, das vantagens de uma empresa, do que ele não deve fazer. Basicamente isso. Agora o outro lado, né? A maioria é um imóvel. Agora, um cliente que tenha vários imóveis, está gerando renda. A sua sugestão é uma corp para cada uma e isso embaixo de uma offshore? A offshore, na verdade, uma corp para cada um é mandatório, por todos os motivos que a gente já falou aqui, tá? Agora, a opção de abrir uma offshore ou não, isso vai de
ele querer fazer o anonimato do nome dele, tá? Para não ser encontrado facilmente. E talvez, eu não vejo nem muito outro... Normalmente advogado, vou contar um segredo, normalmente que vai contra mim, mas eu não sei se é de outra forma. Normalmente advogado vai inventar 1000 motivos para que ele abra uma offshore e ser dona para que ele ganhar mais dinheiro com isso. Mas a pura verdade, no final das contas, é que se ele não quiser, não tiver problema nenhum de não ficar no anonimato, de ficar público o fato dele ter o nome dele relacionado a imóvel, a tudo isso, não tem por que ter um offshore. Mas no fator proteção, não? Não, a proteção do nome, porque a proteção, ele vai criar mais uma estrutura para se chegar nele. Ok, que não vai pagar imposto. Mas quem é que vai na Ilhas Neves ou na Ilhas Caimã para, entendeu? Eu acho que varia de caso para caso. Pode até ser pessoas aqui que já estão com uma situação financeira de partilha, enfim, tem casos e casos, tá? Eu estou falando de um apartamento de uma pessoa, por exemplo, que está em Orlando, como você falou, casa de férias, que tem esse budget muito pequeno, que é a maioria, não se aplica, não vejo por quê. É uma operação muito sofisticada. Exatamente. Exatamente isso. A pessoa física, se quiser ela mesma abrir a própria empresa, ela pode? Não recomendo. Porque poder, tudo pode. É porque eu vi, uma pessoa me mostrou pelo Sambis, né? Todo mundo. Mas, na hora que começa a chegar a cartinha do governo e que você perde prazo de um monte de coisas, de um monte de perguntas que eles fazem para você, eu tenho certeza que essa pessoa que falou que era facinho não te contou essa parte da história. Então, assim, é muito complicado, né? Tem sempre dois lados, no mínimo, de uma história, né? A gente sabe disso. Então, assim, eu não recomendo. Eu acho que... Cara, a gente está falando de $1.000, né? Sabe, assim... Até que ponto você quer economizar com isso para não... Mas às vezes alguns têm que aprender no dia a dia, né? Fazer o quê? Mais alguma dúvida? Não? Então tá bom. Foi um prazer, gente.